Seja muito bem-vinda ao Idencast, o podcast da identidade empreendedora. Eu sou a Ana. E eu sou a Letícia e juntas somos as donas do Idencast. Esse é o episódio número 12. Ela é estrategista de marca, comunicadora nata, fundadora da VRB Marketing. Desde 2019 lidera uma agência que atende mais de 40 empresas, unindo estratégia, sensibilidade, criatividade para construir marcas fortes, autênticas. Além de tudo, ainda é palestrante, mentora, ajuda mulheres a empreender aí com mais clareza e consciência de marca. Bem-vinda, Stephanie Ovailer. Muito bem! Uma pausa porque eu achei que não ia conseguir falar o sobrenome, mas eu consegui. Bem-vinda! Muito obrigada, meninas. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, compartilhando algo que eu tenho paixão, né? E eu espero poder somar bastante e a gente ter uma troca bem legal. Com certeza, estamos aqui para aprender. Saiba que essas são as nossas expectativas para todas as pessoas que estão aqui. A gente fala, ó, a gente está aqui para aprender com você hoje. Hoje a gente está aqui para aprender contigo. E então, a Stephanie trabalha com marcas, com marketing, e a gente escolheu um tema específico, porque é algo bem abrangente, e nós vamos falar sobre consciência de marca, ser vista, sentida e escolhida. Esse nome bonito é óbvio, esse tema foi ela que deu esse nome bonito. Então, o que te fez migrar do administrativo, né? Porque anteriormente tu estava no administrativo para comunicação. E como que essa virada mudou quem você é como mulher e empreendedora? Essa pergunta é muito legal e é muito interessante. Né? Vocês falam aqui sobre identidade, né? Todos nós carregamos uma identidade e a gente já vê, a gente que tem filho já percebe desde os traços da infância, assim, características muito fortes e tudo mais, né? E eu sempre fui uma comunicadora, sempre. Isso faz parte de quem eu sou, não tem como tirar isso de mim. Só que, né, quando a gente era jovem, quer dizer, a gente ainda somos jovens, mas quando a gente era mais jovem, tinha-se, assim, um estereótipo de profissões na minha época. Profissões que dão dinheiro, profissões que não dão dinheiro, profissões que os pais aceitam. Então, assim, gente, desculpa, mas na época do meu vestibular, educação física não era um bem visto. Uma pessoa que quisesse fazer educação física, por exemplo, né? Educação física, coisas que a gente sabe que é um curso extremamente difícil, desafiador e é uma profissão sensacional, né? Hoje tá super em ascensão. E a parte da publicidade e propaganda também, né, gente? Então, não tive apoio para seguir nessa área. E aí eu passei, olha só a minha loucura. Tentei direito, passei. Nutrição. Tipo assim, tudo a ver, né? Porque eu gostava muito de biologia também. Eu falei assim, aquela coisa, né? A triste missão do adolescente de 17 anos escolhendo a carreira da vida. Isso aí é sorte, tá, gente? Isso eu quero dizer pra vocês. Uhum. E aí, fui pra área da administração também. Entre os três, não era nada que eu sempre sonhei. Só queria ter uma faculdade, porque a gente vem muito dessa geração de que era importante um diploma. Falei, vou pra parte da administração e tá tudo certo. E assim, eu sou uma pessoa que me dedico muito em tudo que eu faço, então eu era muito boa na parte financeira. E hoje isso me deu um repertório gigante para atuar na minha paixão, que é na parte de comunicação, marketing. Porque hoje eu entendo a empresa de um lado que muitas empresas de marketing não entendem, que é a parte do caixa, né? Porque ideias boas a gente tem, mas o possível, o executável, existe um abismo entre isso, né? Então eu trabalhei por anos na parte administrativa, mas quando a gente fala de identidade, como a comunicação ela fazia parte da minha identidade, eu sempre me metia no marketing, na comunicação da onde eu trabalhava. Sempre. Sempre estava envolvida de alguma maneira, dando palpite. O terror, né? O terror dos prestadores de serviço. Porque eu amava aquilo ali, né? E aí, dado um momento, numa fase assim que eu fui mãe, decidi mudar, fazer uma transição de carreira e falei assim, eu vou investir naquilo que eu nasci para ser. E aí o mais engraçado é que no Snapchat, muito antigo, né? Algumas pessoas pegaram essa época, que pouca gente usava, assim, se expunha. Eu já tava lá, entendeu? Quando tudo era mato, tava lá diariamente, né? Porque fazia parte de mim. E aí eu lembro que o meu irmão, olha só que engraçado, meu irmão, que hoje é um grande comunicador na época, era mais novo, né? Ele é 5 anos mais novo que eu, ele dizia, essas coisas que tu fica postando aí, que tu tá achando que tu é famosa? E eu disse assim,
Entendeu? Tipo assim, não é sobre isso, né? É sobre você amar compartilhar. Isso fazia parte de mim. Então, quando eu decidi transicionar de carreira ali, muito próximo da maternidade, eu tinha muita mudança e pouco tempo, porque eu já não tinha mais tempo de começar do zero, digamos assim, de sentar, ser talvez uma funcionária de algum lugar e aprender. Não. Eu criei todos os meus processos do zero, estudando muito e praticando muito e trabalhando muito. Foi tudo do zero. E isso mudou tudo em mim. Hoje, o meu marido, ele sempre fala assim, que antes eu trabalhava numa sala que ela era subterrânea. Eu não conseguia nem ver se tinha chuva ou sol lá fora. E meu marido dizia, isso não tem nada a ver contigo. Porque tu é uma pessoa muito energética para estar fechada num lugar. E quem conhece a minha rotina sabe, né? Até assim, tô indo buscar uma rotina mais tranquila, gente. Não me orgulho da loucura que é a minha vida. No momento é o que tá dando, né? Mas eu nasci pra estar fora da caixa dos padrões. E, meu Deus, assim, como é sublime quando a gente encontra uma coisa que une a responsabilidade, o trabalho, mas a paixão, o senso de propósito. Então, assim, hoje, eu ainda, se eu fosse trabalhar, né? Engraçado que a minha empresa, eu não boto a mão em nada de administrativo financeiro, tá? Eu nem quero saber. Eu falei pro meu marido, é contigo. Isso aí eu não quero nem saber, só tô vendendo. Às vezes ele fala, dá uma seguradinha, porque o prestador de serviço, ele não consegue escalar ilimitadamente, né? Então, ele, para de vender um pouquinho, porque eu só vou vendendo, só vou fazendo, só vou executando, né? Não me envolvo. Mas hoje eu tenho essa expertise financeira de entender um lado muito importante, que é a parte do caixa, que é a base de tudo, né? Cada cliente vai ter uma estratégia diferente baseada naquilo que ele pode, naquilo que é possível. Nem tudo o ideal é possível, né? Entre o possível e o ideal, uma diferença. Então, isso mudou tudo. Hoje eu sou muito realizada com aquilo que eu faço. E também muito grata pela minha jornada. Né? Talvez lá atrás, se eu já tivesse engatado, né? E aí, olha só que interessante, eu lembro que uma vez eu fiz um estágio e a mulher era publicitária, ela era muito frustrada. E ela pegou e falou, e eu falei, eu queria fazer publicidade. Ela olhou pra mim, eu nunca vou esquecer, porque ela ainda é ruiva de olhos azuis, tá? Nunca vou esquecer. Ela olhou pra mim e falou, não faz isso da tua vida. Não faz isso. Ouve meu conselho. Aquilo me marcou tanto. Olha só que engraçado. Aí eu já tava meio assim, falei, ninguém me apoia mesmo. A mulher me olhou no fundo dos meus olhos e falou pra eu não fazer isso com a minha vida. Vou sair. E olha que loucura, o que é nosso nos encontra lá na frente, né? Uhum. Com certeza. Algo bem importante que eu quero corroborar com o que tu falou, essa questão do caixa. No episódio anterior a gente falou sobre isso, que faturamento é ego e o caixa é rei. Uhum. E é isso é muito importante. Eu acompanho muitas empresárias, empreendedoras, que, claro que, né, o lado pessoal, o lado delas como pessoa física, para desenvolver, para ser um PJ mais forte. E às vezes eu vejo o quanto bate isso, o que a agência traz, o que o marketing traz. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer não sei o quê. E tipo assim, ó, tá sangrando, não tem como tirar, o caixa tá sangrando e aquilo ali a gente precisa trabalhar com o que tem. Então, é muito importante trazer isso. Eu vim da contabilidade também fiz transição, a Letícia também. Então, eu concordo plenamente contigo sobre essa questão ali dos 17 anos. E, né, quando a gente precisa escolher, na nossa época eu precisava, assim, eu não tinha outra possibilidade, eu precisava fazer uma faculdade. Já estava assim, isso na minha cabeça engessado. E hoje, quando eu pergunto para o meu filho, que tem 7 anos, o que ele quer ser, enfim, ele traz umas profissões assim que na nossa época nem existia, que é o youtuber, não sei já o quê. passei por isso também. Então, não tem. Mas é cultural, né? Na nossa época não existia eu falar pro meu pai, não, eu não vou fazer faculdade. Meu Deus, era uma afronta, né? Era uma afronta. Porque isso era o motivo, era o grande porquê dos nossos pais, Sim. nós estudarmos. Sim. Porque eles não tiveram essa oportunidade. Sim. Por exemplo, a minha mãe tem até a 8ª série. Uma baita líder, gerente, uma mulher de negócios, assim, ó, onde ela põe a mão, prospera. Tanto que ela sempre foi líder, ela sempre foi gerente dos lugares que ela trabalhou. Dá pra ver pelos filhos, né? Porque, que familhinha, hein? Muito, com certeza, muito temos da nossa mãe, assim, do perfil dela de fazer o negócio acontecer. Mas não teve estudo. Teve que parar de estudar para trabalhar na padaria. Sabe aquela história de antigamente? Então, tudo que os nossos pais queriam era o quê? Uma universidade para os filhos. Porque na minha época era muito claro, lá em casa era muito claro. Ou eu faria um curso técnico ou a faculdade. Não tinha outro, entendeu? Era isso.
mais as coisas mudam e também, assim, há 20 anos atrás, porque é verdade, né? Há 20 anos atrás, a gente entrava muito nas empresas pelo teu currículo. No teu currículo tinha a formação, né? Era obrigatório, claro, eu era contadora, eu era obrigada a fazer contabilidade. Igual o médico, ele precisa fazer medicina, É uma né? área muito técnica, Enfim, né? tem coisas, as profissões regulamentadas, elas têm que estar ali dentro. Só que daí, ao mesmo tempo, quantas pessoas estudaram para medicina e hoje fazem a mesma coisa que outros profissionais de outra área da saúde também fazem? O que eu trabalho desenvolvendo pessoas, claro que existiram muitos psicólogos que hoje fazem o que eu faço. É claro que elas fazem além, né? Tem coisa que elas fazem que eu não posso fazer. Claro. Mas que eu sei que elas estudaram 5 anos para psicologia e às vezes trabalham na parte de desenvolvimento, na parte terapêutica, da mesmo modo que eu trabalho. Então, as coisas também vão avançando, né? Sim, é que nem o buraco que existia entre a dermatologia e a estética básica. Hoje existe a estética avançada, que veio para preencher esse buraco. Hoje eu faço muitas coisas que uma dermatologista faz. Porém, eu não posso diagnosticar doenças. E tá tudo bem, porque eu não faço diagnóstico de doenças. Mas o resto todo eu posso fazer além, como ela também pode fazer. Então, existe... Hoje evoluiu muito isso, né? Olha só, uma coisa que não tá aqui, mas que é curioso, já que a gente tá falando dessa questão de faculdade, o meu pai e a minha mãe fizeram marketing, Olha que legal! faculdade de marketing, pra mudar o nome da loja. A minha mãe, ela queria mudar o nome da loja e naquela época não existia trabalho como o de vocês. Olha só que Que fazia marketing, né? Que fazia tanto essa questão de marca e tal. Então, ela pensou, vou fazer a faculdade para poder mudar o nome da loja. E no final não mudou, porque ela descobriu que tudo que ela fazia era muito certo, deu tão certo que ela não podia mudar o nome da loja. Episódio número 3. Episódio Nós temos número 3. essa... Se não ouviu, o podcast da minha mãe inteira. é o melhor que tem, assim. E é uma coisa que casa muito com o que a gente estava conversando agora. Não, as profissões elas vão mudando e vão se adaptando e é o que a tua profissão hoje o teu serviço não existia. Então hoje o teu trabalho hoje traz uma facilidade para o empreendedor e até para essa questão de marca muito grande. E aí eu queria saber como que tu ensina as mulheres, né, a encontrar a própria assinatura de comunicação. Muito legal isso. Quando a Ana diz, né, que a gente vê muitas empresárias no âmbito pessoal sofrendo, porque às vezes recebem um direcionamento de uma empresa ou de um outro profissional. Hoje a gente está aí socado de informação, uma loucura. Mas eu tenho uma frase que para mim ela é um norte, assim. A coisa certa na hora errada é a coisa errada. Então, ok, você vai investir em marketing, mas você não tem caixa? Investir em marketing é certo. Mas se você não tem caixa, é a hora errada. Então, é a coisa errada. Então, uma das coisas que a gente tem como princípio lá na agência, ou também quando eu atendo mulheres individualmente na forma de mentoria, é fazer um diagnóstico da situação dessa empresa e dessa empresária. Porque tudo vai partir disso. Porque hoje se fala muito de estratégia, né, gente? Esses dias eu abri uma caixinha de pergunta no meu Instagram que era assim, palavras do seu nicho que você não aguenta mais. A minha palavra é estratégia. Porque se fala muito e muita gente nem sabe do que tá falando. O que é estratégia? Eu fui palestrar pros... na verdade foi um talk, né? Pro pessoal da FUCAP, da Publicidade e Propaganda. E aí uma pessoa perguntou, mas como que é o marketing com estratégia? Eu achei tão legal, né? Porque eles estão lá para isso, para aprender. As pessoas não fazem ideia de que a gente da administração, da contabilidade, com certeza tu aprendeu também a parte de análise SWOT, tão subjugada, né? Que, tipo, na época da faculdade não faz sentido nenhum. Ai, coisa chata. A gente não sabe que isso é o princípio de toda a ação estratégica de um negócio. A gente pode fazer até pra vida. Eu faço? Meus pontos fortes, as minhas ameaças. Às vezes eu mesmo sou a minha ameaça. Abafa. 90% das vezes. Cara, tu pode fazer pra tudo. E aí, toda estratégia começa com dados, com análise. E aí você vai enxergar a partir da sua identidade. Você vai enxergar a partir do mercado que você está inserido. Você vai enxergar a partir de várias possibilidades. Você vai escolher por quê. Hoje eu percebo que as pessoas estão muito desesperadas
pra fazer tudo porque tá todo mundo fazendo. Gente, isso é um erro. Não faça isso. Procure terapia, dá um jeito, assim, resolve. Eu sei que tá todo mundo meio que ficando doido com a rede social, porque tu vê a pessoa indo pra um lugar que tu nem queria ir quando tu vê tu tá no mesmo caminho. Por quê? Não sei. Uma vez eu questionei uma profissional, eu fui atender uma profissional por um trabalho bem diferente que eu faço muito pontualmente, que é a parte de direção de fotografia com arquétipos de marca, né? E aí eu percebi que ela era toda delicada, fala assim, diferente de mim, né? A gente falar com voz de criança, né? A gente tá aqui falando quando vê, meu Deus. Toda elegante, assim. E aí eu entrava no Instagram dela, tinha um monte de foto de estúdio, dedinho pro lado, dedinho pro outro. Sabe aquela época que fazia essas coisinhas assim pra escrever? Não tinha nada a ver com ela. Aí eu peguei e falei pra ela assim, minha querida, por que tu fez essas fotos? Me explica, quero entender. Tu fez porque faz super sentido com a tua comunicação, com o jeito que tu é, ou porque todo mundo tá fazendo? Ela não soube nem me responder. Então, se são as perguntas que movem o mundo, pra gente desenvolver a nossa assinatura, para ser percebida, ter a nossa essência percebida, como essa questão da consciência de marca, que é o nosso tema hoje, a primeira coisa que a gente precisa fazer é uma viagem para nós mesmas. Alinhar o que eu quero, onde é que eu tô. Tô satisfeita? Tá, ok, não tô satisfeita, mas é possível essa mudança? Eu não tava conversando com vocês antes de começar, que eu decidi que eu vou ser sarada ano que vem? Ok, né? Por que eu decidi? Porque agora eu estou com mais tempo. Ok, tempo é questão de prioridade, sempre vai ser. Mas a gente sabe que a vida é um eterno desequilíbrio. Se tu tens um bebê, tu tens como ter equilíbrio? Claro que não, tu estás imersa numa rotina de um bebê recém-nascido. Daqui a um pouco as coisas vão se ajustando. Mas sempre dizer não é dizer sim. E dizer sim é dizer não. Sempre quando o nosso dia ele não se multiplica. Tudo que eu acrescento na minha vida, tira algo. Entende? Então você vai precisar fazer meu Deus, aquele, né? Equilibrar de pratos que toda mulher empresária tem diariamente, aí sofre, chora, aí depois se acha o máximo, aí daqui a pouco se acha pior dos seres humanos, né? Então, fazer essa viagem, entender se é possível o que eu quero e registrar. Ai, gente, parece ser tão simples, mas as pessoas não estão parando para planejar. E não existe nada que seja grande. A própria palavra de Deus fala, né? A Bíblia, ela fala que o tolo, ele começa a construir algo sem planejamento. E o sábio não. O sábio, ele planeja, ele vê a possibilidade. A gente sempre tem uma margem ali do impossível que acontece, né? É normal. E também, às vezes, de o que tu achou que ia dar muito certo e não vai dar. Só que o planejamento, ele vem pra tornar real, sonhar. Sonhar é só dormir, entende? Pra tu viver o que tu quer, pra tu assinar. Na questão de empreendedorismo, assim, alcançar os teus objetivos como empresário, primeiro é uma viagem pra dentro. E o que eu percebo hoje? Que nós estamos como, Letícia? Nós estamos distraídas. Porque da mesma maneira que o Instagram é uma ferramenta de trabalho maravilhosa, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também, e que mudou a vida de muitas pessoas, e que muitas das profissões que existem hoje é graças à tecnologia, todo esse avanço, ele tem muitas coisas ruins que a gente precisa ponderar, né? Nada é 100% positivo e nada é 100% negativo. Só que a gente tá distraída. A gente tá distraída com a vida do outro, a gente tá distraída com a empresa do outro. Esses dias eu recebi uma pergunta no evento que a gente fez. Como se inspirar? Tipo assim, eu vou buscar referência de concorrente, por exemplo, de mercado, para me inspirar sem me comparar. Impossível. E falei, cara, muito legal essa pergunta, porque é praticamente impossível, por isso que essa não tem que ser a sua prática. A sua busca não tem que estar no seu concorrente. Claro, eventualmente, para um planejamento anual, tu vai fazer uma pesquisa de mercado, mas diariamente, tu tem que te alimentar do teu cliente e não do teu concorrente. Eu vou me alimentar daquelas pessoas a qual eu quero ajudar a resolver o problema dela. O que meu cliente está querendo? O cliente é o centro de tudo. Na questão, quando a gente fala de empresa. Ele é o centro das nossas razões. Porque eu tenho que pensar, como que eu posso resolver esse problema? Como que eu posso pegar essa fragilidade, né? Essa fraqueza, ainda falava isso nos stories esses dias, e vir com uma solução do meu jeito, da minha forma única de ser. Eu amo trabalhar marca pessoal, porque marca pessoal não tem concorrência. Entende? Marca comercial, ok, toda caneca
Todo mundo que fizer uma caneca de cerâmica dessa é uma caneca de cerâmica, né? Agora, só a Stephanie é a Stephanie. Pode ter 1 milhão de agência. Eu sou eu. Não tem ninguém igual a mim no mundo inteiro. Então, quando a gente trabalha a marca pessoal, é muito legal. Só que também tem essa questão de desafio. Parar de se distrair, de ficar olhando para Deus e todo mundo, olhar para dentro de si e perseguir as suas metas. E, gente, não é fácil. Eu não tô falando aqui de um lugar, nossa, tiro 10. 10 de 10 e é diariamente silenciando o ruído, silenciando as vozes. Sabe aquele meme? Tem não é um meme, né, mas uma imagem assim. Ah, tá, aí o caminho é lá, tá, mas pra onde? Não é o meu objetivo. Lá que tá o objetivo, era alguma coisa assim. Tá, mas não é o meu. Uhum. Muitas vezes a gente tem que parar para dizer, não é o meu. Porque sucesso é muito pessoal. O que é sucesso? Hoje, pra mim, o maior sucesso que eu adquiri e que, assim, eu tô há 1 ano chorando é poder estar com a minha filha de manhã. Ah, Stephanie, deixa eu te oferecer R$1 milhão pra tu começar a trabalhar longe da tua filha, 6 horas da manhã. Não quero, obrigada. Mais do que bolsa de luxo, mais do que jatinho e qualquer outra coisa, pra mim, Stephanie, o sucesso é isso. É justo eu me comparar com quem? Não faz sentido nenhum. E aí, quando tu começa a entender isso, tu atrai, e o posicionamento também, outra palavra que eu não aguento mais no meu nicho é posicionamento, né? Ai, ninguém aguenta. Só que o posicionamento, ele acontece a partir da identidade da verdade. Ser depois empreender, ser depois parecer. Por mais que a gente precise se profissionalizar, né? Enfim, o neuromarketing tá aí para nos dar muitas explicações. Como eu não sei se no treinamento que vocês fizeram, eu falei de um livro que eu li que trouxe estudos de caso, onde as pessoas tomavam vinho, encheram assim 10 garrafas de vinho. Cada garrafa era diferente uma da outra, com rótulos diferentes. E as pessoas tinham que avaliar esse vinho. Olha só. Aí a pessoa tomava o vinho e ela dava uma nota pro vinho. Todo mundo deu notas diferentes, mas era o mesmo vinho. Ai, que legal. Em garrafas diferentes. Porque o nosso cérebro percebe valor de forma diferente. A gente é muito enganável. Tem até né, o placebo, enfim, a mente mente. Tu vai valorizar as coisas a partir da tua cosmovisão de vida. Meu Deus, é muitos fatores. Por isso que eu amo marketing, porque marketing é comportamento humano, tá muito ligado a isso, né? E eles fazem inúmeros estudos justamente pra isso, pra ver onde é que eles pegam a gente no pulo. E aí, às vezes, eu, Stephanie, penso assim, tô imune, né? Porque eu sei tudo, bem entre aspas, né? Porque o que eu sei é uma gota, mas eu sei muito sobre gatilho. Gente, eu caio nas coisas igual todo mundo, porque é cerebral. Não dá pra vencer o cérebro. Sabe o que eu falo? Cara, eu preciso de clientes igual a mim. Porque eu caio naquelas páginas, assim, ó, claro, né? Dentro daquilo que eu quero, né? De curso, não sei. Cara, eu caio naquela página, vou rolando, não sei o que, clica aqui, tananã, já tô passando o cartão. Eu dizia, Exato. onde estão as pessoas igual a mim? Porque eu caio. Não, mas eu sei, ó, eu caio frouxo, tá? E aí é a mesma coisa. Tu acha que eu não sei dos gatilhos que estão ali? Exato. Da escassez, É dos gatilhos. Não sei o quê. neurológico, não Às tem vezes como vencer. eu começo a me questionar. Não, mas isso aqui deve ser tal técnica. Só tá com nome diferente. Eu começo, pois é. Por que eu não dou um nome, então, igual esse cara? Sabe? Eu me questiono. Então, por que eu não dou um nome também diferente? Pra mesma coisa? Exato. Então, assim, como eu disse, né? Chegamos até aqui porque existem. Claro, o cérebro ele tem caminhos. O comportamento humano é mapeado. Só que você tem que entender, acima de tudo, a sua essência, o ser, antes de parecer e aprimorar. Então, não tem como falar de marca, não tem como falar de se destacar, sem falar de dar esse passo para trás, antes desse impulso, sabe? Todo impulso a gente tem que dar um passo para trás para ir para frente. De olhar para si, silenciar a distração, estudar. Hoje as pessoas não querem mais estudar, porque tem chat GPT. Não quer mais ler. Ler é contracultural, gente. Por isso que eu amo ler. Não tem como ler em 2.0. Tu é obrigado a ler palavra Muito por bom. palavra. Muito bom. Frase por frase. Página por página. Capítulo por capítulo. Tu é obrigada. Ler hoje, meu Deus. Por favor, leiam. Nem que seja um romance. Enfim,
Porque isso é contracultural. Isso vai te tirar, assim, de uma bolha de achar que tudo é fácil, né? Hoje as pessoas acham que tudo é fácil. E, ao mesmo tempo, a gente sabe cada vez menos. Uma vez eu vi num podcast que eu achei sensacional, que diz assim, depois que inventaram a caneta, as pessoas aprenderam cada vez menos. Porque antes elas tinham que memorizar. A partir da hora que elas começaram a ter que escrever, Verdade. fica lá. Não preciso gravar aquilo ali. Quando eu quiser, eu vou lá e acesso. Interessante, né? Nossa, interessante. Inclusive, eu digo para tirar um pouco da tua ansiedade. Escreve. Olha só como o inverso também é verdadeiro. Sim, sim. Ai, tô com muita coisa na cabeça. Olha isso. Tô com muita coisa na cabeça, não tô conseguindo raciocinar. Tá, então escreve, porque aí tu esvazia um lugar que tu precisa na tua cabeça. Sim, Ai, claro. gente, que loucura isso. É uma né? loucura. Uma loucura. Porque dá aquela falsa sensação de conhecimento. Porque quando tu salva um post aquela receita que tu nunca vai fazer na tua vida, entendeu? Nós estamos assim. Escuta, moça. Eu tenho uma pastinha de salvos no Instagram que o nome é o quê? Marketing. Olha. Eu tenho uma nota salva, porque... Porque tu vê? Letícia, eu só tô falando que eu tenho uma pastinha que tá salva de coisas importantes, ideias, coisas importantes que as pessoas colocaram. Agora eu entendi por que ela falou que eu salvei, entendeu? Viu? Pra tirar da cabeça. Sem comentários. Então, assim, pra mim, eu comecei na estética corporal quando todo mundo fazia facial. Eu fui contra a manada. Eu, em 2019, claro, eu tinha a clínica ali com a Fê e somos unidas, assim, ela faz facial e eu faço corporal. Óbvio que eu ia para o corporal, mas quando ela me pediu, ela disse, Lê, faz estética avançada, era para cuidar de tratamentos faciais e não de corporal. Só que eu me apaixonei por corporal e disse, eu vou focar em corporal. Então, eu tô desde 2019 indo contra a manada, agora que a gente tem aí um aumento de corporal. E mesmo no começo da rede social, que eu sempre me envolvi nisso para conseguir divulgar o meu serviço, eu seguia um padrão. Quando eu consegui me desprender desse padrão e trazer a minha identidade para isso, foi muito melhor e muito mais leve. Então, hoje eu consigo fazer stories a todo momento e gravar qualquer coisa em qualquer momento da minha vida, mesmo num BO que estamos resolvendo hoje. Exato. Porque eu posso ser eu não preciso, agora eu preciso gravar, então eu tenho que ficar assim, assado. Gente, tá tudo bem se eu espirrar. Pessoalmente também não espirra. Exato. Segue no normal. Então, eu acredito que isso, pra mim, se tornou muito mais leve. Principalmente o conteúdo de story, que é um conteúdo de tempo real. É um conteúdo de bastidor. É um conteúdo, assim, onde a pessoa ela quer ver sem edição. Se ela quisesse ver cortes, ela tava no feed. Ali ela quer ver a coisa acontecendo, o espirro, o cachorro latindo, a vida como ela é. A gente é atraído demais por isso. Por que a gente gosta tanto de série? A gente gosta de ver a vida acontecendo. E aí, a gente gosta de ver a vida. Às vezes, quando tu tá lá vendo uma série, cara, é uma pessoa vivendo a vida, que era pra tu tá vivendo a vida, mas tu tá vendo os outros viver a vida, sabe? Não, a Stephanie hoje tá abrindo Uns triplex na nossa cabeça. Como é que é Tapa o nome? na cara. O Burj Khalifa lá. Sabe o Burj Khalifa, o mais alto de Dubai? É o prédio mais alto do mundo inteiro. Não, assim, ó, eu tô até meio perdida. Ainda bem que eu tenho as perguntas escritas. Neurológico. Pô, sério? Não tem ninguém escapa. Adoro um doraminha. Agora o dorama é o meu programa relax. Aí eu ri contigo essa semana que tu colocou. Por que eu comecei um dorama que não acabou ainda? Caraca, vou acatar coquinho. É isso aí, ó. Tu sabia que antes de eu começar a ver uma série, eu vou ver se ela já acabou. E aí eu pergunto lá, acabou mesmo? Porque... Mas aí tem problema mental, né? Tem. Tu não tem? Não, Cara, e aí olha só, e a tenho. gente ainda é de uma geração que passou pelo quê? Videolocadora, né? Não sei vocês, mas eu lembro que a Fita. alegria da Tinha nossa que vida era rebobinar, ir na videolocadora, pegar um DVD, a gente pegava uns 4 filmes, uau. A E Stephanie é mais nova. tu a também. novela, tu tinha que esperar todo dia o episódio, o final, aquela coisa. Hoje a série, se a gente quiser maratonar, que eu tenho muita dificuldade de ter maturidade, tá? Por isso que eu evito ao máximo, porque a minha vida ela pausa, entendeu? A minha vida ela acontece entre a série, e não a série entre a minha vida. É difícil, gente.
O autocontrole a gente tem que melhorar e tá nas A metas. gente trabalha isso. Mas tudo é imediato. Esperar virou um terror. Como é que pode, né, gente? E aí, olha só, a minha filha, aí tu imagina os nossos Exato. filhos que já nasceram. Para eles não existe. A cosmovisão deles está formada ao redor do eu faço a hora que eu bem entender. Isso. Acontece na hora que eu quiser. Para a hora. Não, eu não podia ser interrompida. A novela tá acontecendo agora. Você atendeu o telefone e perdeu. Entendeu o que aconteceu? A mãe gritava, não fala comigo, eu tô vendo a novela, né? Aí a gente tava em Floripa e só tinha TV normal, assim, tipo Sky. E aí ela tinha que ver o que tinha pra ver. Que já é muito bom, né? Que já é Porque muito ainda bom. É direcionado. Ainda é direcionado. Tipo, Tu canal escolhe de o canal. desenho é só desenho. Cara, ela achou aquilo tão curioso. A gente riu tanto, ela, e aí é isso aí que tem pra ver? E não dá pra mexer? Eu falei, não, é isso aí que tem pra ver. Que bom que ela achou curioso. O Matheus queria morrer. E aí, como Ele é que achou vai um trabalhar a absurdo. ansiedade dessas crianças, né? Como é que a gente vai dizer não vai ter Ai, não ansiedade? quero entrar nesse Como, assunto. gente? Não tem como. Então, a gente tá num movimento geracional onde a geração alfa, tem um estudo aí trazendo bastante dados de que vai ser uma geração mais conservadora porque ela vai ver muito da desgraça que vai ser a vida adulta do Gen Z, né? E ele vai ser... A consequência. Né? Não quero isso pra mim. Então, eu já vejo claramente um movimento mais low-fi, assim, tipo, de produção de conteúdo. Até tendência pro ano que vem é conteúdo mais minimalista. As pessoas estão cansadas de conteúdo. Então, elas querem conteúdos mais, assim... Mais menos. Mais menos, né? Porque antes a gente era muito curioso, era tudo novidade, quero. Agora não. Eu vou seguir menos pessoas, eu vou... enfim, não vou sair consumindo tudo o tempo todo, né? Como eu estava falando, o alfa ele vai ter essa tendência mais conservadora, justamente por causa desses comportamentos que a gente está tendo. Então, hoje, como que eu faço com a minha filha? E eu sou chata, sou chata, bota na minha conta, tá tudo certo. A minha filha, ela pode ver desenho das 10 ao meio-dia, na televisão. Ela é proibida de usar celular. Ah, Stephanie, também eu não sou, né, maluca. Ah, eu fui jogar um pádel, eu preciso... Ela vai estar... que ela fique no meu campo de visão, por exemplo. Aí eu deixo ela ver, eventualmente, uma vez a cada muitos meses, no celular. Mas isso é, tipo, muito. No ano, 3 vezes acontece. Ela vê na televisão, das 10 ao meio-dia, a Alexa avisa, Carol, pode ver TV. A Alexa avisa. Daí a Alexa também avisa, Carol, parar de ver TV. E é isso. Eu me baseei no meu padrão de TV Globinho, era às 10, era aquilo ali que tinha, amanhã volta. Por quê? Porque não tem como, mas tu vai querer tua filha numa bolha? Não vou, amor. Não tem como. Ela tá imersa num mundo tecnológico, globalizado. Não tenho. Eu preciso mitigar os prejuízos que isso vai ter. Então, não dar o celular pra ela não jogar joguinhos. Uma vez ela chorou pra mim, mãe, as mães das minhas amigas têm joguinhos no celular. Só você não tem. Guria, doeu, tá? Uhum. Doeu. Eu peguei e expliquei, filha, você não gosta de desenhar? Você é tão criativa, você gosta de desenhar? Se você ficar jogando... Aí eu fiz uma alusão, né? Não ia usar coisas científicas. Se você gosta tanto de desenhar, pintar, ser criativa, o celular ele vai te atrapalhar, filha. Daqui a pouco seus desenhos vão começar a ficar mais feios e tal. Tentei explicar pra ela. E não retrocedi, mesmo doendo. Porque um dia ela vai agradecer. Eu sei que ela vai me agradecer. Então, nessa área, eu, sinceramente, eu sei que vai ser muito difícil pra eles viver nesse mundo, assim, tão exposto de a minha filha... Cara, minha filha que tem pouquíssimo acesso à tela, já quer ser youtuber? Entendeu? Já falou pra minha mãe, eu quero ser youtuber até 12 anos. Até 12 anos é a meta dela. Ah, ela tem meta? Ela tem idade, tempo, data. E aí ela também falou como é que ela quer a vinheta. Ela quer fotos. Mas a filha dela é ela quer fotos desde quando ela era bebê até hoje, 6 anos. As fotos aparecendo assim. E até 12 anos ela vai ser youtuber. Depois ela vai ser mãe veterinária. Esse é o plano da vida dela. Então, assim, eu prefiro pecar no excesso nessa questão, porque eu sei que todo mundo, em todo o lugar, vai expor ela ao excesso de informação. E na adolescência isso é muito nocivo. Então, assim, quanto pais, eu penso que eu já estou semeando na vida profissional da minha filha
mantendo o cérebro dela mais livre, livre de toda essa O exposição de comparação. Já tem, gente, as crianças se comparam demais. Demais. E eu fico, da onde vem isso? Porque, por exemplo, dentro de casa a gente não faz isso. Ela nem tem irmão, né? Porque às vezes quando tem irmão acontece. Eu sempre tenho que falar, Carol, não é uma competição. Eu falo isso diariamente. E a gente tem que falar pra nós também, enquanto adultos. Não é uma competição. Não é. Por mais que o ambiente corporativo seja competitivo, tem pra todo mundo, gente. Graças a Deus. Falei hoje. Nesse mar tem peixe pra todo mundo. Tem pra Nossa, todo tem uma falei? cutucada em mim agora. Não dei cutucada. Só Tem pra todo mundo. E cada um vai querer de uma maneira. Às vezes a forma como eu sou serve a tais pessoas que se identificam comigo. Tem pra todo mundo. E sabe que tem um estudo também sobre isso, de comportamento de concorrência, que a nossa geração, millennium, ela já é uma geração mais colaborativa, porque a geração dos nossos pais era tipo assim, se o teu concorrente tá de um lado da rua, tu atravessa, tu nem passa do lado, assim, era muito xerife, assim, tipo faroeste. Hoje a gente já tem uma... Cara, eu tenho vários parceiros de profissão, a gente ama colaborar, eu indico, às vezes um cliente que eu não atendo, não é um perfil de cliente que eu atendo, eu indico, a gente troca figurinha, não é tão mais legal? É maravilhoso, gente, é maravilhoso. Então, tudo que a gente... Cara, o ser, essa palavrinha tão pequenininha, ela é complexa demais. E ela é o resultado de todas essas várias coisas, e se a gente não cuida do que entra, cara, a gente vai ser muito refém daquilo que sai, entende? A gente vai ser muito refém, e aí vai ficar doida atrás de hype. Não, gente, vamos construir uma coisa mais consistente, né? Vamos parar de ficar querendo viver de trend em trend. Mais uma tendência que eu ouvi lá no RD Summit, lá em São Paulo, isso. Cara, o hype é legal, sempre vai ter. Isso já acontecia desde a época do BuzzFeed. Lembra que tinha quiz? Vocês lembram dessa época? Que a coisa mais descolada da internet era aqueles quiz do BuzzFeed. Ai, que tipo de empreendedora você é? A maluca? E aí tu respondia um questionário e depois saiu... Tinha muito no meio do Twitter e também de post... Ai, como é que é? De imprensa, assim, informativo. E as coisas só vão se transformando, percebe? Já só vão se transformando. Então, eu penso assim. E aí, eu já nem respondi mais a pergunta, mas é isso, né, gente? Não, respondeu. E aprendi um monte de coisa. Sabia que tu és a segunda pessoa que fala pra gente sobre o Snapchat. Eu lembro do Snapchat, eu não utilizava muito. Mas tu é a segunda pessoa que fala do Snapchat and pessoas muito ótimas em stories. A Marci foi a outra pessoa que falou e ela é ótima no storytelling. Tu também é, né? Sabe disso. Então, pois é, Letícia. Por que nós não usamos o Snapchat? Eu usei. Muito? Eu usei, mas não pra vender, porque eu não... não, mas ela também não, na época, mas era comunicação. Por isso que tu é boa também. Então eu tô falando de mim, mas não é tu tocou num assunto bem importante agora. Existe perfil. Por exemplo, eu, assim como a Marci, cara, eu amo, eu faria isso de graça. Sabe quando dá pra aquela pergunta assim, ó, o que tu faria se tu não recebesse nada por isso? Sim. E ainda tu faria? Se a tua questão não fosse dinheiro, o que tu ia fazer? E também tem questão de personalidade, temperamento, ok. Hoje o nosso desafio tá em quê? Todo profissional precisa ser um comunicador. Gente, aceita que dói menos. Aceita, ressignifica. Entende? Hoje, assim, ter que lidar... Eu brinco que eu tenho que fazer psicologia, porque ter que lidar com o profissional em 2025, que ainda tem nojinho de comunicação, cara, por favor, vamos acordar. Se não é tua área de força, assim como eu tenho muitas outras áreas que não são minhas de força, você vai ressignificar, você vai adaptar, você vai fazer o possível. E vai parar de se comparar com a fulana. Por exemplo, eu não tenho um biotipo magérrimo. Mesmo no meu menor peso, eu tenho uma perna grossa. Entende? Adianta eu ficar olhando pra aquela pessoa, que eu nunca vou ter uma panturrilha fina, gente. Eu já aceitei. Nunca vou ter. É a mesma coisa, a questão de aptidão, né? Tem coisas que você... mas eu posso malhar e ter, enfim, ter uma condição ainda melhor. A comunicação é a mesma coisa. Talvez você não vai ser um comunicador nato, mas se você já entendeu que para você vender é importante a comunicação, ressignifica.
Coloca na sua mente, ressignifica, assim como eu tô ressignificando a atividade física, que, né, é necessário, não gosto, o problema é meu. Em todos os sentidos possíveis da frase, né? Ressignifica, para de arrastar a corrente, entenda que seja satisfeito da forma como você tá fazendo. Talvez não vai ser como eu. Talvez não vai ser como a pessoa que você tanto admira, mas vai ser o melhor que você pode. E você vai ter muitos bons resultados com isso, isso é o mais legal. Qualquer mínimo, hoje, movimento que a gente faz na rede social, sempre vai ter algum resultado. Assim, às vezes até no susto. Já aconteceu com um cliente meu. Quanto mais tu te dedicar para aprimorar, melhores vão ser os teus resultados. Agora, só não se conforma. A gente não tá mais em tempo de se apoiar em muleta e de, eu não gosto, não. Não dá mais. Então, eu sempre falo para os meus clientes, vira a chave, muda aqui, ó. Porque ou é isso, ou tu vai ficar assim, eu odeio. Cara, ninguém consegue fazer o que odeia por muito tempo. Então, a gente tem que mudar a forma de ver as coisas. Por isso que é tão importante ressignificar. Entender que as habilidades que fazem as pessoas ganhar dinheiro não são técnicas, gente, infelizmente, tá? É uma dor, né, pra gente que tem diploma. Até porque ninguém é demitido por isso, né? Não são habilidades técnicas. Por que hoje... Vou ser bem polêmica agora. Se eu for cancelada, daí vocês me ajudam depois. Por que hoje a Virgínia, que tem uma ervilha dentro da cabeça... É um fenômeno, ela é um fenômeno. Sim. É inegável? Cara, habilidade de comunicação. E um pouquinho de falta de inteligência de uma boa parcela da população também, né? Vamos combinar? Porque existe identificação. A gente Mas, ela gera identificação. E aí, quantos médicos, advogados ou pessoas brilhantes, inteligentíssimas não ganham 1/3 do dinheiro que a Virgínia ganha? Então, quer dizer que se eles forem para a rede social igual a Virgínia faz, então eles vão... Não quer dizer. Óbvio que não, mas eu quero que você entenda o quão poderoso é dominar a comunicação. Ô, Stephanie, sabe que tu tava falando... Agora também vou gerar uma polêmica. Tu tava falando sobre palavras que tu não gosta mais do teu nicho. Eu vou te falar algo que aconteceu comigo. Existe uma palavra que eu sei que é muito importante, mas ela entra, assim, às vezes, como uma faca pra mim. Que é a intencionalidade. Cara, isso me irrita. Porque, assim, eu não tenho um problema com comunicação no sentido de... Nós estamos aqui, né? Então... Já dei aula, dou curso, Agora, pra mim, quando começou a vir essa questão da intencionalidade no Instagram, isso me tirou por muitas vezes e me tira ainda hoje do Instagram. Porque eu lembro que lá em 2020, quando eu comecei, eu simplesmente abria a câmera do celular e falava, e eu fazia vídeos de 5, 6 minutos pro YouTube, para não sei o quê. Quando começou a isso, tu tem que mostrar menos a tua vida, tu tem que fazer não sei o quê, tu tem que ser intencional. Cara, a minha única intenção naquela época era abrir, eu aprendi isso, eu sei fazer aquilo. Se você quer... Hoje não. Porque as pessoas, elas não têm mais paciência para ficar assistindo 5, 6, 10 minutos. Claro que a gente tem um podcast, mas lá ali na rede social, se tu não chamou a atenção ali em 5 segundos, 10 segundos, sei lá o que lá, pronto, deu, acabou. 1,7, gente. Então Dado eu vou de te falar. 2024. Tens 1,7 segundos para convencer a pessoa, Olha não é mais isso. 3. Eu li 3 é aqui, entendeu? No Nossa. Instagram, esse é um dado de 2024, que eu trouxe também lá do RD Summit, chocante. Eu sempre trago ele quando eu vou palestrar ou levar algum conteúdo. É 1,7 segundos. Então eu vejo, assim, claramente, eu vejo que, é claro, né, a tua audiência que se interessa verdadeiramente por aquilo que tu tá ali, né, pelo teu produto, por aquilo que tu faz, pelo teu serviço, ok, ela vai, né, mas tu sendo um ótimo comunicador, ainda que tu tenha uma habilidade de comunicação, se tu não estiver bem direcionada por quem entenda disso, porque daí eu também não sou obrigada a colocar nos 7 segundos, entendeu? Eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho o meu paciente para atender, as minhas coisas para fazer. Quem estudou isso é tu, né? É uma agência, é o profissional do marketing. Então, é aí que pega o negócio. Então, eu tenho que pegar tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu quero falar, e eu tenho que dizer, olha, Stephanie, agora tu vai ter que fazer assim, porque a chamada, a primeira frase, ela tem que vir dessa forma. E aí, isso para mim, tô abrindo aqui claramente... É uma grande dor, porque, cara, e às vezes... Aí, do que vai viralizar? Aquele Reels que não tem nada a ver, uma coisa...
Entendeu? Assim, A Fala gente mais. tem duas questões bem importantes. Intencionalidade, ela é importante na vida, mas realmente é uma palavra que as pessoas usam. Porque o que acontece hoje? Em épocas de curso digital, as pessoas querem para tudo na vida, as pessoas querem receitas prontas de bolo, né? Sendo que somos seres humanos singulares, com realidades diferentes, vendendo produtos diferentes. O que funciona para prestação de serviço já é totalmente diferente do varejo. Sempre falo, atendo muito prestador de serviço. Na prestação de serviço, o relacionamento começa antes da compra. É muito mais desafiador. Ninguém contrata um serviço assim, tropecei no anúncio, contratei um serviço. Ninguém. Agora, uma blusinha, tu compra. Entendeu? Uma bolsinha. Uma coisinha da Shopee, um frufru, tu tropeça. Nunca ouvi falar dessa empresa. Comprei. Um cursinho de R$29,90. Um cursinho de R$29,90. Agora, prestação de serviço envolve relacionamento. E o relacionamento começa antes da compra, para gerar familiaridade, e aí ter a compra. E aí, qual o ponto forte disso? Fidelização é muito maior em prestação de serviço do que varejo, né? O varejo, tu compra roupa de uma única loja? Não. Óbvio que não, mas provavelmente tu vai num único dentista, né? Muito bom isso. Então, assim, a gente tem uma barreira de entrada maior, um prós e um contras, como tudo na vida. Só tem que saber jogar o jogo do negócio. Então, a intencionalidade, ela é importante. Ela é importante. Mas o que geralmente acontece? Hoje, o empreendedor, ele precisa entender que ele tem que entender de marketing. Ele vai precisar estudar marketing. Amiga. Ele vai precisar, mesmo que ele tenha uma agência. Sim. Entende? Eu não gosto de atender, e nem atendo. Hoje eu não atendo empresas com menos de 5 anos, com uma faixa de faturamento tal, já por partir daquele princípio do caixa, de ter um entendimento mínimo do que essa empresa precisa para ser saudável, para ser a coisa certa na hora certa, e não a coisa certa na hora errada, né? Cara, é a minha maior alegria quando eu atendo clientes que entendem tudo. Porque tem gente que se intimida, entendeu? Porque eu não tô ali pra dar palestrinha, eu tô ali pra fazer o negócio acontecer. E se meu cliente tem conhecimento, caraca, nós dois juntos vamos botar pra quebrar, entende? A gente vai botar pra quebrar. E até faz parte do nosso trabalho como empresa de marketing instruir. Por quê? Porque tu não consegue terceirizar tudo, é impossível. E aí eu trago pra vocês um case, que esses dias eu até falei nos meus stories. Carla da CIMED. Carla, né? Cara, a mulher é bilionária. E ela tá lá fazendo Arrume-se Comigo, POV, né? Tá lá criando conteúdo. Stories todos os dias. Stories todos os dias. Ela nem precisava daquilo ali, vamos dizer assim. Né? Então, tu dominar a arte é pra vida. É igual qualquer conhecimento que tu tem, ninguém te tira. Então, assim, nunca contrate uma agência de marketing pensando em terceirizar tudo. Claro que a agência de marketing, ela vai ter uma iniciativa estratégica muito mais profissional, vai te dar norte. Um direcionamento. Meu Deus, faz toda a diferença, assim. A gente sabe os cases que a gente tem, tanto de faturamento, de ativação de marca, quando o cliente trabalha, assim, ouvindo e obedecendo, né? Nossa, os meus clientes que mais têm resultado financeiro são os que mais nos dão carta branca. Porque serve como guia, né? Eu estudo, mas tu me guia. Exato. Só que todo profissional tem que entender de marketing. Então, assim, vou deixar uma tarefinha pra você. Se a sua empresa fatura 1 milhão ou se a sua empresa fatura 10 mil, procure estudar mais sobre marketing, ler mais sobre marketing, se desenvolver e achar a sua forma dentro desse mundo. Porque, ok, beleza, a gente entende que nós temos o quê? 1,7 segundos de retenção de atenção das pessoas. Aí, como que eu vou começar essa story? Como que eu vou continuar sendo eu, mas sendo intencional? Essa é a tua dor, pelo que eu entendi. É isso mesmo. Né? A grande questão pensa comigo, quando tu sai lá num atendimento, qual é a maior parte do teu trabalho? Não é vender para tua paciente, para tua cliente, uma ideia, um porquê tão importante que transforme a vida dela, porque tu também depende do que ela faça, igual o Nutri, né? Eu acho assim que é muito desafiador ser Nutri, gente, porque claro, se a pessoa não te obedecer, o nutricionista, ele tem que ser um excelente vendedor. Amiga, igual o marketing. Tu acabou de falar, se a pessoa não fizer, não vai adiantar. A mesma coisa no meu trabalho, né? Por isso que eu brinco assim, as minhas clientes, elas brincam que eu sou coach delas. Eu não gosto muito desse, não briga comigo, Não tá? faz isso não. Eu não gosto muito desse Não, termo. e tu é super coach. Ela trouxe várias ferramentas. Tu é a minha coach, porque eu tenho que ir lá motivar, eu tenho que ir lá tirar ela do meu Deus, e conversar, e a reunião às vezes é pra fazer a pessoa
desemburacar e tal, né? Uhum. A trazer essas ferramentas. O que tu faz na tua sessão? É isso, é convencer. Quando a gente vai para um ambiente de rede social, tu tem que pensar assim, ó. Como que em pouco tempo eu posso convencer as pessoas daquilo que eu acredito muito? Porque não é de uma coisa que tu não acredita. Não é apresentar um trabalho na faculdade igual as pessoas iam lá, não sabiam do que tava fazendo, é uma perdida aqui, entendeu? Lendo, meu Deus do céu. Assim, não, tu sabe. Tu tens esse conhecimento internalizado. Ele flui através de ti. Aí quando a gente fala de intencionalidade, é o quê? Tá. Conheço ferramentas de marketing, vou usar elas ao meu favor. Vou usar elas para me encaixotar? Não. Vou usar elas ao meu favor. Se eu sei que é 1,7 segundo, eu não vou enrolar. Não vou ficar dando bom dia. Eu sempre falo isso. É um polêmico nos meus treinamentos de stories sobre não dar bom dia. Oi, gente! Oi, gente. Acabou. Cara, pensa. Hoje no G a pessoa já passou o teu story. Não, e assim, é só a gente olhar os seus stories, né? Nunca dou bom dia, gente. Nunca! E ela chega assim, ó, do nada. Do Ela- nada. Eu acho, porque eu acho que eu não tenho certeza. Mas o que que eu observo nas minhas coisas salvas? Começa do fim pro começo. Muitas vezes. Que é uma antecipação. Vocês podem observar que até cortes de podcast é feito assim. Uhum. Eu Tem sei, um- eu faço. Tem um momento que tá lá, que ele é muito importante. E ele é um chamariz, assim. Ele é um clickbait ali daquele conteúdo. A gente coloca ele pra frente e depois ele volta. Isso é muito comum. Né? Eu fiz isso até num story meu esses dias, porque não adianta, né? Aí acaba que eu respiro isso 24 horas por dia. Pra mim, eu faço com o pé nas costas. Né? É diferente, eu sei. Mas um simples story meu jogando, eu cortei um pedacinho que tava mais legal, coloquei pro início, porque eu sabia que isso ia fazer as pessoas verem até o final. Aí chegou no final, tava de novo aquela parte. Entende? Porque pra mim é muito, muito fácil. Agora, não sou um profissional de marketing, sou um profissional da minha área e qualquer. Mudar a forma como você vê, vai mudar a forma como você vai executar. Então, assim, vou ser intencional não quer dizer que agora eu vou fazer igual a minha concorrente ou igual a todo mundo. Não. Eu vou usar ferramentas certas para aquilo que eu já acredito muito, em menos tempo, colocar ali. Entende? E construir o quê? Conexão com as pessoas, que nem necessariamente é o teu conteúdo. Hoje, eu tenho muitos clientes e muita procura do meu Instagram pessoal. Eu falo muito pouco de marketing. Vocês veem eu criando conteúdo de marketing no meu Instagram? 4 dicas, não sei o que lá. Não, eu falo muito pouco, gente. O verdadeiro tu, marketing não parece marketing. Só, sabe o que eu gosto de te acompanhar? Não sei. Livros. Eu posto muito sobre livros. Aí identifica, né? Identifica. Vou abrir um parênteses para vocês de algo que eu falei sobre hoje. A Letícia já foi minha cliente, assim, de mentoria. Ela já leu muito livro. Uma vez eu escutei de um mentor que eu estava pagando a mentoria e ele falou assim, ó, quando você vai entregar uma mentoria, o cliente não paga para você mandar ele ler um livro. Ele quer que você leia o livro. Aquilo assim, meio que doeu, né? Eu tive que contar uma história para minha cabeça. E eu pensei, claro, eu não mando o cliente ler todos os livros que eu li. Porque, né? A gente veio da onde, né? Vem dos livros, aquilo que a gente aprende. Só para, né? Você, quem não está acostumado a ler livro, mas veio de algum livro. Até as coisas do ChatGPT veio de algum livro. Exato. E aí, eu pensei assim comigo, ok, tudo bem, eu não vou mandar ele sugerir que ele leia todos os livros que era necessário. Só que, é aquilo que tu falou ainda há pouco, quando eu digo, por exemplo, tu precisa ler tal livro, é a ação da pessoa. Não é só porque ela precisa ler, ela precisa daquele conhecimento que tá ali naquele livro. É ela pegar, isso aqui é a minha parte, agora eu vou ter que pegar isso aqui e eu vou ter que ler. Então, eu sei, a Letícia, ela gosta muito de ler, tu também, eu também, que bom, né? Isso é uma bênção na nossa vida. E aí, como a gente E tava as pessoas falando... têm que ler mesmo. Tem que ler. E como a gente tava falando, Eu são mando ler. rituais diários que às vezes não estão ligados diretamente ao teu produto, mas que gera conexão com o público. E a lembrança de marca, ela vem da frequência de marca. Gratidão, Stephanie. Eu não posto livros. E Bora. eu leio, né, cara? Posta Muito. sempre que tu Digo puder. pra ler. E assim, outra coisa. Tu sabe que quando for contratar a Stephanie pra fazer o teu marketing, tu vai ter que fazer a tua ação, né? Não, gente, é só, eu tenho nota zero na rede social. Eu sempre falo isso, cara. A Letícia sabe disso. Eu tenho que falar, entendeu? Eu tenho, assim, o podcast. Aí eu mesma faço recorte, a Letícia sabe. Porque, né? Tem problema mental? Com certeza, entendeu? Tenho que levar isso pra terapia. Vou levar. Falo para todos os meus clientes fazer. Atendo muita gente que tem essa questão da minha identidade, como que eu vou entregar, como é que eu faço para ser eu na rede social.
Ai, Assim, nem sempre ali resolvendo a tua dor, ser intencional é o que te disseram que é ser intencional. é isso? Ser Aham, intencional com certeza. é estar alinhada com o seu propósito, que também é outra palavra que tá, coitada, batida, cansada. Gente, eu trabalho com propósito, né? Tu trabalha com a intenção, Eu pois também. eu trabalho com propósito. Ser intencional tá alinhado com o seu propósito, com as suas métricas de sucesso, que são só suas, que não é do outro, né? E ser inteligente, usar ferramentas que a gente sabe que funcionam de maneira inteligente para fazer aquilo que eu já faço. Então tu entende que não é nada difícil, não é nada diferente. É isso que tem que ser desmistificado, porque às vezes a pessoa acha, o que eu vou fazer no Instagram? Cara, o que tu já faz na vida? Mas tu vai comunicar ali, claro, com cuidado, né? As pessoas acham que eu posto todo dia. Cara, eu posto 2% do meu dia. Períodos estratégicos ali para alimentar, eu posto 2% do meu dia. Não é fazer da vida uma novela, entende? Mas a intencionalidade é isso. O que eu coloco ali? Coisas que eu sei que é importante para eu Que é estar... importante. Para eu estar o quê? Criando relacionamento? Para eu estar criando conexão com pessoas, com o meu público, e principalmente as mulheres empresárias? Cara, a lembrança de marca ela é absurda. Eu recebi um convite bem legal para ser coordenadora de um projeto. E era uma pessoa que não me conhecia. Olha só que loucura. Olha o poder da conexão, gente. Isso é sensacional. Essa pessoa, eu tive um contato com ela pessoal. Por causa desse contato pessoal, ela começou a me seguir no Instagram e ela começou a me acompanhar. Eu estou ali todos os dias. Então ela achou que me conhecia. Que perigo, né? Que perigo! Imagina, por isso que tem gente do mal aí, né? Ganhando dinheiro, fazendo um monte de coisa, e as pessoas do bem tudo caladas, né? Ai, meu Deus. Assunto por outro dia isso aí. Aí ela começou a me acompanhar, tal, interagimos ali, bem tranquilo. E aí ela me convidou a participar de um projeto muito legal. E eu entendi que eu resolvi aceitar, sim, fez sentido pra mim. E ela disse assim, ó, e me marcou. Ah, eu te acompanho nas redes sociais, eu te admiro muito por causa disso, disso e disso. E fazia muito sentido o que ela falou, realmente fazia parte de quem eu sou. Olha o poder da conexão que a gente gera com as pessoas através da comunicação e da rede social. Oportunidades geram oportunidades que são maiores que métricas. Porque eu gosto muito de dados, né? A gente faz tráfego, coisa arada, tal, vem números. Só que o que tu constrói a longo prazo, a consciência de marca, é uma caixinha de surpresa, porque tudo pode acontecer. Eu ia imaginar isso, que uma pessoa que me viu uma única vez na vida ia ter uma admiração por mim a ponto de querer me envolver num projeto importante da vida dela? Não. Mas se em algum momento eu tivesse interrompido... Por isso, assim, ó, 2 palavras que eu vou deixar pra vocês aqui, pra vocês ir pra próxima pergunta, que eu sei que a gente deve estar estourando tempo, né? Uhum. Consistência e constância. Esse é o segredo, gente. Pra tudo na vida, né? Ter que ser consistente e constante. Agora, o porquê move tudo. Se eu acho que já tá bom, se eu acho que ninguém precisa conhecer o meu trabalho, ou eu não tenho tempo, tu acredita em tudo isso? Cara, dificilmente tu vai fazer alguma coisa que tu não viu. Eu gosto muito de uma frase que eu acho que ela é minha, mas pode ser que alguém um dia já tenha dito, né? Não dá pra patentear a frase, né? Muito bom. Que é assim, ó, nem tudo o que a gente conquista, né, a gente já viu. Mas tudo que a gente... Oh, meu Deus, peraí. A minha própria frase eu tô me perdendo. Peraí. É que tudo começa com uma visão. Nem tudo que a gente vê, a gente vai conquistar. Tá? Eu lembrei a frase. Mas tudo que a gente conquista um dia a gente viu. Muito bom, adorei. Amei. Deu pra entender, né, gente? Eu arrumei. Vou botar um negócio. Porque a gente falou sobre o quadro dos sonhos. Às vezes tu nem sabe que tu tem um sonho. Quando tu vê aquela imagem, tu nossa, eu queria isso. E aí, um dia eu ouvi um podcast, que eu consumo muito podcast, né? Muito. Obrigada. Muito. Começar a patrocinar pra e ela. E aí, eu acreditei, assim, uau. Olha só, né? Quando a gente tem referências, aí a pessoa fala, a gente toma como verdade. É bem interessante isso também, né? O assunto para outro dia também. Que tem uma técnica que é feita com atletas, que eles colocam os atletas num quarto fechado. Eles fecham os olhos, eles começam a imaginar eles vencendo. Eles recebendo o prêmio, a medalha, o troféu, e eles fazem isso diariamente. Por quê? Entende-se no neuromarketing, né, que o cérebro ele busca uma forma de fazer aquilo que ele enxerga. Ele dá um jeito, dadas as devidas proporções, né, gente? Ninguém vai voar, vocês não podem voar, tá? Se pular do pré, mesmo que pense assim, tô voando, não vai voar. Dadas as devidas proporções, quando você vê, você faz acontecer. Então, assim, tudo que eu vou ver vai acontecer? Não. Mas tudo que aconteceu, pode ter certeza. Primeiro você viu.
Ai, Stephanie, eu tenho algo pra te Nossa. falar muito importante, assim, eu lamento te dizer, tu é muito coach, porque assim, o coach é o comportamento Lamento te dizer. humano, Muito tá? bom. Assim, você poderia se orgulhar muito Muito bom. disso, porque eu não trabalho com coaching Eu em acho si. que tem que ressignificar isso, né? Eu também acho. Porque, Vamos assim, lá. ó, cara, é comportamento humano. O coach, ele trabalha nisso. Tu falasse exatamente sobre visão. A gente fala sobre visão de futuro muito. Todo mundo. Tá? São Tá só bom. simpatia Tá bom. dizer. Stephanie, É Vou coach, tá? tentar. A nossa última pergunta pra ti, pra encerrar, eu acho que tu já respondeu, mas vou fazer pra gente fechar aí. Eu aprendi muito nesse podcast. Eu vou ter que assistir de novo. Vai chineladas Não, não, não. assim, pô. Mas se tu pudesse dar um conselho sobre consciência de marca pra mulher, para uma mulher empresária, claro, que é o nosso público, começar amanhã. Ela já iniciar amanhã. Eu sou a persona. tu é a a persona. persona Uhum. delas É tu. entendeu? Então, o meu conselho para quem quer começar a construir uma carreira com uma consciência de marca, para ser escolhida, né, notada, atrair aqueles clientes bons, né, o cliente dos sonhos, vamos dizer assim. É mapear, começa pelo básico, assim, eu gostaria de ter, assim, uma resposta revolucionária, que ninguém nunca falou, mas não existe. Começa mapeando o teu ponto forte, o teu ponto fraco. Começa mapeando as tuas conquistas, porque às vezes a gente não olha onde a gente já chegou. E a gente tá numa insatisfação que é um pecado. Eu tenho um exercício muito grande. Eu busco tanto, gente, diariamente, encontrar contentamento, que é diferente de comodismo. De estar contente, de estar satisfeita naquilo que eu tenho hoje. Gratidão. Porque na ânsia das nossas visões, da nossa conquista futura, que é muito importante, a gente não usufrui e a vida tá passando. A gente não usufrui, né? Então, mapeia teu ponto forte, teu ponto fraco, as tuas conquistas e aonde você quer chegar. A partir disso aqui, isso é marketing também, gente. A partir disso aqui, você vai traçar um plano. Aí você vai saber onde você precisa de ajuda, porque às vezes a pessoa nem sabe onde a ajuda que ela precisa. Preciso contratar uma mentoria de marketing, preciso contratar uma agência, preciso fazer terapia, porque estou cheia de bloqueio. Você vai ter uma visão mais clara. Para de agir no automático. Porque não tem como ser uma marca, né, diferente, que transpassa valores, se você não é valorosa, né? Isso aqui tem muito valor dentro das pessoas. Eu tenho certeza que tem muito valor dentro. Só que às vezes a pessoa não enxerga nem o próprio valor. Como é que eu vou convencer alguém que uma coisa é valiosa, é importante, se nem eu acredito naquilo ali? Então, você não termina 2025 sem mapear teu ponto forte, teu ponto fraco. Não é fácil. Bem difícil, é uma conversa bem difícil que a gente tem que ter. Pergunta pro marido, pra melhor amiga. Qual é o meu ponto forte? Qual é o meu ponto fraco? Com sinceridade, sem risco de divórcio. Tem que botar umas condições assim, né? Qual é? Vê se bate. Porque às vezes tu acha que tu tens um ponto fraco que tu não tem. Ou às vezes tu acha que tu tens um ponto forte que tu não tens. Às vezes vai bater, às vezes não vai. As pessoas veem as coisas de uma maneira muito diferente, gente. Antes de vir pra cá, um adendo, eu tava rindo porque uma pessoa me mandou uma mensagem, ela botou um emojizinho assim de mãozinha. Eu até compartilhei no meu Close Friends. Quando alguém bota assim um monte de emojizinho de mãozinha depois de dar uma notícia, o que tu entende sobre a notícia? Ou ela tá muito grata, ou, né? Pra mim, ela tá muito Pode grata, falar. ou ela tá pedindo muito alguma coisa, né? Socorro. Um socorro, né? Ou tipo, vai dar certo. Tomara. Estamos rezando. Estamos rezando. Vamos orar. Aquela resposta era uma negativa. Não. Nunca pra mim seria negativo. É tipo assim, não tem como isso acontecer. Várias mãozinhas. E E aquilo me chamou muito a atenção. Falei, tá vendo como as pessoas são diferentes? Tá vendo? Como a Nossa. gente também às vezes precisa pegar o olho de alguém emprestado. Isso não vai nos definir, porque a visão que a pessoa tem sobre nós não pode nos definir, mas vai nos ajudar, porque às vezes a gente acha que a gente tá arrasando. Já aconteceu situações de eu estar num limite do meu esforço pra fazer certo. Por exemplo, eu perdi a paciência com alguém, mas eu tô me esforçando pra ser querida. Eu acho que eu tô arrasando, porque eu sei como é que tá a minha situação interior. Eu queria estar chutando o pau da barraca. Só que de fora as pessoas já percebem que não tá normal. Eu sou essa pessoa. Avaliar, analisar.
Aí tem um quadro e vê, beleza. A partir de meu ponto forte, meu ponto fraco, minhas conquistas e o que eu quero conquistar, agora eu vou ter metas. Vou precisar de ajuda? Vou precisar contratar alguém? Vou precisar investir? Vou precisar ler um livro? O que eu vou precisar fazer? Não tem como a gente ter resultado sem ser muito bom em execução. E para ser bom em execução tem que ser bom no quê? Planejamento. Então, gente, infelizmente, um recado para você, a vida adulta é isso mesmo. Não dá para fugir. Não dá para fugir. Vai se analisar, tira um final de semana, pede os olhos emprestados aí da amiga. Prepara o teu coração, né? Porque às vezes vão vir coisas que podem te deixar triste. Só que isso é bom. Aquilo que nos fere, nos cura. Muitas vezes. Primeiro, cria uma ferida nos procedimentos estéticos. Não tem um monte de coisa que é assim. Aqueles laser, aquela loucura que deixa a gente tudo salpicada pra depois ficar bonita. Na vida é a mesma coisa. Agora na terapia. Arrasou, muito obrigada. Eu Não, aprendi assim, ó. muito nesse podcast. Eu acho que a gente poderia ficar aqui 3 horas. Eu gosto de falar, gente, é um problema. Não, quando ela falou E assim, ó, a que é gente pra gosta de outro ouvir. dia, Olha, te ouvir tá muito de boa, tá muito gostoso. Eu aprendi muito. Obrigada. Obrigada mesmo. Arrasou. O prazer foi meu. Vou contratar a Stephanie como minha coach, né? O que tu acha? Acho Às ótimo. vezes é uma habilidade que ela ainda não sabe que tinha. Eu tô te falando um ponto forte, De novo, receba de novo. como Mais forte. mais um. Tá Não, bom, que tá bom. assim, ó. Olha, sei Muito lá. obrigada. Esther arrasou. Arrasou? Muito. Obrigada, gente. Prazer foi meu. Tua E- rede social. É. Estel Weiler. Vocês vão escrever, não? Vamos. Aí você Vamos. escreve mais fácil ali. aham. Eu já tirei o Stephanie pra ser mais fácil de me achar, tá? Tá. Estratégias, tá vendo como a estratégia é importante? Porque Stephanie, pensa, ninguém Tu me nunca acha. teve um problema de não ter uma rede social que tu gostaria de fazer e, não ter, e já ter o teu Nunca. nome, né? Eu sempre fui a primeira Stephanie Estevam do Instagram, era eu, porque antes eu usava o nome só de solteira. Eu sempre... Viu? E aí, quem quiser conhecer um pouquinho mais, me acompanha lá. E Ela é muito isso. boa. Muito obrigada, conta umas gente. histórias muito maravilhosas, maravilhosamente bem, né? Uhum. E vocês estão vendo que, dentre outras habilidades, vão lá no Instagram dela dizer quais são as habilidades, pontos fortes que ela tem. Ah, muito bom. Viu? Vamos abrir uma caixinha de pergunta e perguntar quais são os nossos pontos fortes. Vamos. Nossa rede Muito social, legal. aqui no Idencast. Então, bora! Bora. Gratidão, minha querida. Até breve. Até Esperamos mais. te ver aqui nessa mesa mais vezes. Bora. E é isto, encerramos mais um episódio. Nossa gratidão a todos que nos acompanharam até aqui. Nos sigam nas redes sociais, todas as redes como @ideempreendedora e deixem suas sugestões e seus comentários. Até breve! Beijo e até mais.